Queridos irmãos, queridas irmãs, então nós vamos agora para o vídeo número 59, capítulo 1, a Gênese, caráter da revelação espírita. E dando sequência aqui na questão de número 7, né? Então, aqui tratávamos que primeiro apareceu a astronomia, né? Depois a física, que veio revelar a lei das forças dos agentes naturais. Mas depois, com muitas desistência, muita divergência, muita discussão, alguns sistemas, grupos desistentes de outros grupos, eles descobriram também a química, que na verdade a astronomia e a física, naturalmente, ela deixava de ter importância se ela não aderisse à química, né? Então, olha só para você ver, a química, nada podendo sem a física. Olha só para você ver. Uma dependia da outra e uma depende da outra até hoje. Teve de acompanhá-la de perto, para depois marcharem ambas de acordo, amparando-se uma à outra. Aí depois, é lógico, nasceu a anatomia, a fisiologia, a zoologia, a botânica, a mineralogia. Você entendeu? Só que essas ciências, elas, sem o respaldo das outras ciências, elas não tinham prestígio nenhum. Tanto é que aqui Kardec, da seguinte forma, comenta, né? Só se tornaram ciências sérias essas, né? Com auxílio das luzes que lhes trouxeram a física e a química. Então você observa bem que a importância de uma ciência, mas é lógico, é embasada na verdade, embasada nos fatos. Agora, como tivemos a oportunidade de dizer no primeiro vídeo, que esses cientistas todos, eles não criaram nada. Eles apenas revelaram aquilo que já existia nas leis e que existia e que fazia parte da natureza de Deus, das leis de Deus, dos desígnios de Deus, né? A geologia nascida ontem, porque se nós formos analisar, a geologia, ela veio bastante depois, né? E é engraçado, a geologia, ela era para ter nascido, isso ao meu ver, né? Isso não quer dizer nada do que eu estou dizendo aqui agora.
A geologia, ela era para ter nascida praticamente antes da astronomia. Ela era para ter nascido. Porque é inadmissível você estudar astronomia primeiro que geologia. Primeiro você estuda geologia. Primeiro você procura descobrir os elementos todos correspondentes, para depois você se preocupar com os astros. Mas tudo bem, né? Nós respeitamos aqui o que está aqui. Então isso é um ponto de vista meu. Não sei porquê eu, quando bato o olho em astronomia e em geologia, flui na minha massa encefálica esse raciocínio. Não sei porquê. Mas tudo bem. Então, a geologia nascida ontem, quer dizer, bem por último, né? A geologia nascida ontem, sem a astronomia, a física, a química e todas as outras, teria faltado elemento de vitalidade. Ela só podia vir depois daquelas. Então, de fato, nós temos que admitir, por esse ângulo, nós temos que admitir que a geologia, ela teria sim que ela teria que vir por último. Mas você entende que ela teria que vir primeiro. Mas acontece que ela teria que se respaldar, ela teria que se embasar, e ela iria se embasar, se respaldar em quais outras ciências? Se não existisse outras ciências, como por exemplo a física, a química, a astronomia, né? Vamos incluir também aqui a anatomia, a fisiologia, a zoologia, a botânica, a mineralogia, né? É óbvio que a geologia, ela não ia ter onde se fundamentar. Ela não ia ter elementos para ela se fundamentar, porque é preciso elementos para que cada uma se fundamente, né? Para que elas possam se fundamentar. Então, analisando por esse prisma, por esse lado, tá certo do jeito que tá aqui. Tá certinho. Até porque não teria como ela vir primeiro. Agora, é o mesmo caso da astronomia. E você pode perceber que a astronomia, ela deixou de cometer vários equívocos depois que surgiu, né, a física. Porque a física é que veio revelar a lei das forças dos agentes naturais. Aí, assim que a física revelou a lei das forças dos agentes naturais, é que a astronomia pôde
na íntegra, se curvar e, ao mesmo tempo, reconhecendo os erros que haviam sozinhos cometidos sem o auxílio da química, né? Não, o auxílio da física. Então, eles tiveram que se curvar, porque a astronomia não ia conseguir ir adiante sem o auxílio da física. Como também depois a física dependeu, né, em partes, dependeu da química, e depois elas foram se juntando, mas é preciso entender que no princípio ali, esses cientistas todos, eles entravam em divergência, muitos formaram os seus sistemas, muitos criaram os teus métodos através da desistência de casta, né? Desistência de casta, desistência de etnia, desistência de grupo, né? Desistência por excesso de orgulho, de inveja, de ciúme. Então, na íntegra, se nós pararmos para analisar, né, isso vem desde lá do princípio. Então, para ver como que no princípio de tudo, as cabeçadas, elas são grandes. Até o indivíduo fortalecer as perninhas, até a criança fornecer as perninhas, fortalecer as perninhas e começar a correr por conta própria, e vai para cá e vai para lá, não é fácil, isso é psicologia. Isso aí engloba-se tudo, porque nós temos que pensar uma coisa: não existiu o princípio. Olha só para você ver como são as coisas. A Gênese é tratada de uma forma assim, vamos usar o termo genérico. Para complicar um pouquinho mais, vamos usar o termo genérico. Porque não existiu o princípio, como não existe o princípio. Tudo é o presente. Por isso que entra o genérico. Pode confundir a tua cabeça, mas raciocina para você viver. Tudo é princípio. Nada se perde. Tudo se evolui. Nada se morre. Tudo se evolui. Tudo é reaproveitado. Ocorre a desintegração natural dos elementos aglutinados que compõem os corpos. Mas quando se fala em corpos, nós não estamos tratando apenas de corpos físicos, de todos os corpos onde há o aglutinamento, aglutinação, né? De todos os elementos. Então, é um estado genérico, sim. Nós podemos usar esse termo genérico, sim. Porque não existe princípio.
Você acha que a astronomia, a física, a química, a anatomia, fisiologia, a zoologia, a botânica, a mineralogia, a geologia, você acha que houve um período de princípio? Não houve esse período de princípio. Não existe o princípio. Existe a revelação daquilo que nós ainda desconhecemos. A revelação feita por aqueles gênios que são mais velhos do que nós na evolução, são mais experientes, que estudaram milênios e milênios na evolução e que, designados por Deus, por Jesus, vir até nós para poder nos esclarecer, retirando o véu de sobre a letra. Então nós temos que contribuir fazendo a nossa parte, raciocinando. Como nós retiramos o véu da letra? Raciocinando com bom senso, com prudência. Se nós raciocinar, se nós agirmos com bom senso, nós vamos, de certa forma, nessa jornada evolutiva, através das pesquisas, dos exames, das observações, nós vamos chegar sim aos fatos. Nós só não chegamos aos fatos se nós não deixarmos para trás o irracional e buscando a racionalidade, né? Então nós temos que deixar para trás essa hibernação, nós temos que deixar para trás esse processo letárgico que foi muito útil enquanto nesse período nos encontrávamos, mas hoje nós não nos encontramos mais nesse período. Agora você sabe por que eu usei o termo genérico? Devido à desigualdade evolutiva. A desigualdade evolutiva que nos leva cada qual num estado, numa condição a qual cada qual nos encontramos. Só que não se tratando apenas do princípio inteligente, que somos nós, né, que é o Espírito, e sim toda a criação divina. Tudo, como já dissemos aqui, qual a forma de Deus? A tua criação. Qual a forma de Deus? Deus tem forma? Tem. Qual a forma de Deus? A tua criação. Agora, não pensemos na forma de Deus apenas naquilo que os olhos da matéria conseguem enxergar. Pensemos em Deus também na forma, naquilo que os olhos da alma conseguem ver, mas também não podemos nos contentar com isso. Pensemos na forma de Deus, naquilo que o telescópio pode nos mostrar, mas não nos contentemos também com o telescópio que nos mostra o macro.
Vamos buscar também o microscópio, que de certa forma nos mostra o mundo infinitesimal, aquilo que os olhos da matéria não conseguem enxergar através do espelho, da placa, do microscópio. Nós podemos abarcar até determinado estágio devido à nossa evolução. Quanto mais evoluído, mais distante no micro e no macro nós conseguimos caminhar. Só que nós não podemos também nos contentar também com o microscópio. Nós não podemos nos contentar com o microscópio. Nós devemos buscar também Deus nas ciências, nas filosofias, nas psicologias. E por que também não devemos buscar Deus na religião? Agora, quando se fala buscar Deus na religião, você observa que não estamos dizendo porque existe apenas uma religião. E qual é o nome dessa única religião que existe? Existe uma só religião divina, só uma. Luiz, existe mais de 60 mil religiões no mundo. Não, isso é coisa humana. Nós estamos tratando de coisas divinas, que encontra inserido todo nesta matéria da questão de número 17. Às vezes as pessoas podem não conseguir enxergar isso, porque quando você depara-se com todas essas matérias, astronomia, física, química, zoologia, fisiologia, botânica, mineralogia, geologia, você está, de certa forma, frente a frente no microscópio, admirando os elementos genéricos de Deus. Você está, de certa forma, admirando, discutindo a respeito dos elementos genéricos de Deus, porque faz parte da natureza de Deus. Você está ali se deslumbrando com a natureza de Deus. As ciências faz parte da natureza de Deus. Então, quanto felizes são esses que têm a oportunidade de se deslumbrar-se com todas essas ciências na íntegra, indo profundamente de encontro aos fatos. Então eu te faço essa pergunta: qual a única religião que existe? A única religião, de acordo com o nível evolutivo qual todos nós nos encontramos, chama-se amor. Não existe outro termo. O único chama-se amor. E por incrível que pareça, esse termo, ele é eterno, porque faz parte das leis do Criador, faz parte dos desígnios de Deus. Porque o dia que todos nós nos amarmos,
deixaremos de lado tudo que nos prende ao materialismo, ao egoísmo, ao orgulho. O dia que nós aprendermos a amar uns aos outros, como Jesus disse, amai-vos uns aos outros como eu vos amei, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. O dia que nós aprendermos a amar uns aos outros, nós vamos perceber que não existe crença, não existe casta, não existe etnia, não existe raça, cor, não existe posição social, não existe nada. Amar, amor incondicional. Então, o amor é a única religião que nos liga ao Criador. O amor. Faltou o amor, faltou-se tudo. Você pode até frequentar um templo, um centro,